Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro arquivo de caso espiritual, tirado direto das páginas da obra Entre a Terra e o Céu. É uma investigação que nos leva para muito além do que os olhos podem ver. Para começar, vamos pensar numa coisa bem intrigante. E se uma oração, sabe, um pedido feito com toda a força da alma, pudesse errar o alvo? E se, em vez de chegar onde deveria, ela se perdesse no caminho e acionasse um tipo de alarme num lugar totalmente inesperado? Pois é exatamente assim que essa história toda começa. Num plano espiritual, mentores de um posto de auxílio detectam um sinal estranho, urgente. Não era um pedido de socorro comum, era uma anomalia, e uma anomalia que precisava ser investigada na hora. E essa anomalia tem nome: oração refratada. A obra define como uma prece em que o impulso de luz foi desviado, mudou de direção. Pensa num raio de luz que bate em alguma coisa e ricocheteia. É isso. E é esse o mistério que dá início a toda a operação de resgate. A gente descobre que essa prece vem de uma menina de 14 anos, a Evelina. O clamor dela é pela mãe, Odila, que já faleceu. Só que tem um problema. Por algum motivo, a mãe não consegue receber esse chamado. A oração da Evelina é tão, mas tão forte, que ao ser desviada, ela vai parar nesse posto de socorro. E agora eles têm uma missão: entender por que essa conexão foi rompida. Essa investigação toda acaba trazendo uma equipe de espíritos de volta para cá, para o plano físico, direto para a casa da família. E o que eles encontram? Nossa, não é um lar de paz. É um ambiente carregado, pesado, uma família em uma crise espiritual e emocional profundíssima. E aqui a gente conhece os personagens desse drama. Tem o Amaro, o pai, que está sempre preocupado, mas parece distante, meio fechado. A Evelina, a menina que fez a prece, que apesar de triste, tem uma serenidade. No olho do furacão tá a Zulmira, a madrasta, que sofre com uma doença que ninguém consegue explicar e que está acabando com ela. E claro, as presenças que não são vistas: a Odila, primeira esposa, e o Júlio, o filho pequeno que morreu afogado. Cada um deles é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Rapidamente, os investigadores espirituais percebem que a causa de tanto sofrimento não é normal. Não são só os problemas da vida. Tem algo mais ali, uma influência vinda de outro plano, de além do nosso mundo. E aqui está o ponto central de tudo. A doença da Zulmira não é do corpo. Os médicos aqui da Terra não acham a causa. Nenhum tratamento funciona. É porque a raiz do problema dela é espiritual. É um processo de obsessão. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a Zulmira, a segunda esposa, a vítima que a gente vê, doente, se sentindo culpada. E do outro, a agressora invisível, Odila, a primeira esposa, que lá do plano espiritual está completamente transformada pelo ciúme e ataca a Zulmira sem parar. E a motivação da Odila fica claríssima nos pensamentos que ela projeta na mente da Zulmira. É como um eco mental terrível que não para. Assassina, matastes meu filhinho, morrerás também. Para Odila, não tem dúvida, Zulmira foi a culpada pela morte do seu filho, o Júlio. E agora ela só quer uma coisa: vingança. Mas como um espírito consegue ter um poder tão devastador sobre alguém que está vivo? A resposta que a investigação encontra está toda concentrada no peso gigantesco da culpa. A grande pergunta que a equipe espiritual precisa responder é: por que a Zulmira estava tão vulnerável? O que dentro dela mesma abriu essa porta, essa brecha, para que a influência da Odila conseguisse entrar e dominar? E a verdade é bem sombria. Antes do acidente na praia, a Zulmira sentia um ciúme doentio, possessivo do pequeno Júlio. Ela viu o amor que o marido, Amaro, tinha pelo menino como uma ameaça. E no fundo, nos seus pensamentos mais secretos, ela chegou a desejar que a criança simplesmente desaparecesse. Esse passo a passo mostra a corrente trágica de eventos. Primeiro, o ciúme possessivo. Ele leva a um desejo silencioso da morte do menino. Esse desejo leva a uma negligência de propósito lá na praia. E depois que o pior acontece, vem o colapso da consciência. A culpa é tão esmagadora que destrói as defesas espirituais dela. E essa culpa toda gera o que a gente pode chamar de queda vibratória, que basicamente abriu as portas, sintonizando a frequência dela com a do ódio da Odila. E aí, a obsessão se instalou. E a partir daqui, a análise vai ainda mais fundo. A gente começa a ver que as histórias de cada um estão amarradas, entrelaçadas numa teia complexa de destinos, onde parece que nada é por acaso. E agora vem uma revelação daquelas.
A investigação espiritual descobre que o menino, o Júlio, era um espírito que tinha cometido suicídio em outra vida. E por isso, ele já trazia no seu planejamento de vida a prova de uma morte prematura. Ou seja, Azomira não mudou o destino final dele. Mas, e essa é a parte mais importante, ela é sim 100% responsável pelas intenções dela, pelo ódio que ela alimentou e pela negligência que ela cometeu. Então, o que esse caso todo ensina? Fica muito claro que a lei de causa e efeito não falha. Os nossos pensamentos têm consequências reais. A gente aprende que as intenções podem ser tão ou mais poderosas que as ações. Fica evidente como sentimentos como culpa e ciúme criam brechas enormes na nossa defesa espiritual. A história mostra a vida como essa jornada para a gente resolver pendências e evoluir. E por fim, lembra que estamos todos conectados nessa grande teia de destinos. Para fechar, a análise desse caso nos deixa com essa frase marcante da obra: não oblides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas, nossas intenções, a cada segundo, estão construindo o nosso futuro. E fica a reflexão, né? Que tipo de amanhã estamos construindo hoje?